Você consegue imaginar um mundo sem Europa, sem França, sem Alemanha, sem a ideia de um continente unido por uma fé, uma cultura, uma herança comum? No ano 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulus Augustulus, foi deposto. Não houve uma grande batalha final. Não houve discurso heróico. Apenas silêncio. E com esse silêncio, o Império Romano do Ocidente deixou de existir. A Europa mergulhou na fragmentação. Reinos bárbaros disputavam poder. Antigas cidades romanas se deterioravam. Estradas deixavam de ser mantidas. O comércio encolhia. A alfabetização despencava. O que antes era um império tornou-se um mosaico instável de tribos, guerras e alianças frágeis. Mas em meio ao caos, surgiria um homem que mudaria tudo. Seu nome era Carlos. Carlos, filho de Pepino o Breve, rei dos francos. Ele não nasceu imperador, não nasceu lendário. Nasceu em um mundo violento, onde liderança significava força e fraqueza significava morte. Quando Pepino morreu, o reino franco foi dividido entre Carlos e seu irmão, Carlomano I. 2 reis, um só território, uma receita para o conflito. A tensão entre os irmãos era palpável, facções se formavam, nobres escolhiam lados, a possibilidade de guerra civil era real. E então, Carlomano morreu. Subitamente, misteriosamente. Alguns historiadores sugerem causas naturais, outros levantam suspeitas. Nunca saberemos ao certo, mas o resultado foi claro. Carlos tornou-se o único rei dos francos. E ele não perderia tempo. Carlos não era apenas um governante administrativo, ele era um comandante nato. Alto, imponente, estrategista, incansável em campanha. Sua ambição não era simplesmente manter o reino, era expandi-lo. Ao norte, os saxões resistiam ferozmente à expansão franca. Eram pagãos, guerreiros tribais, determinados a manter suas tradições. Para Carlos, isso não era apenas um problema político, era uma afronta religiosa. As guerras saxônicas durariam mais de 30 anos. Vilarejos queimados, rebeliões constantes, conversões forçadas ao cristianismo. E um episódio marcaria sua reputação para sempre. O massacre de Verden. Milhares de saxões executados por se recusarem a abandonar sua fé. Carlos acreditava estar cumprindo uma missão divina. Para ele, expandir seu reino era expandir o cristianismo. Política e religião tornaram-se inseparáveis. Ao sul, ele cruzou os Alpes e derrotou os lombardos, assumindo o título de Rei da Lombardia. Na Península Ibérica, enfrentou forças muçulmanas. Embora tenha sofrido derrotas, como na famosa emboscada em Roncesvalles, sua presença consolidava a fronteira cristã. Ano após ano, campanha após campanha, seu território crescia. Mas não era apenas um conquistador. Enquanto seus exércitos marchavam, Carlos promovia algo inesperado, uma renovação cultural. Ele convidou estudiosos para sua corte, incentivou a padronização da escrita, reformou mosteiros, criou escolas ligadas à igreja. Esse movimento ficaria conhecido como a Renascença Carolíngia, um esforço consciente para preservar o conhecimento clássico que estava se perdendo. Ele entendia algo fundamental. Impérios não se sustentam apenas com espadas, precisam de administração, de cultura, de identidade. E então, chegou o momento que redefiniria a história europeia. Ano 800, Roma. Dia de Natal. Na Basílica de São Pedro, durante a missa, o Papa Leão III aproxima-se de Carlos e, diante da multidão, coloca uma coroa sobre sua cabeça. Carlos é proclamado imperador. Mais de 3 séculos após a queda de Roma, o título imperial ressurgia no Ocidente. Não era apenas uma honra simbólica, era uma declaração política explosiva. O poder imperial não vinha mais de Constantinopla, vinha agora de um rei franco coroado pela Igreja. Nascia a ideia do Sacro Império Romano-Germânico, uma entidade que moldaria a política europeia por quase 1000 anos. Mas havia uma pergunta incômoda. Quem tinha mais poder ali? O imperador ou o Papa? Essa aliança entre trono e altar redefiniu o equilíbrio da Europa medieval. A Igreja ganhava proteção militar, o imperador ganhava legitimidade divina. Carlos Magno não apenas governava territórios, ele governava uma ideia. A ideia de uma Europa cristã unida. Nos anos finais de sua vida, ele organizou seu império com eficiência impressionante. Criou condados, enviou inspetores reais, padronizou moedas,
tentou construir estabilidade em um mundo acostumado ao caos. Mas impérios dependem de sucessores fortes. Em 814, Carlos morreu. Seu filho, Luís o Piedoso, herdou o trono. E após sua geração, o império começou a rachar. Em 843, o Tratado de Verdão dividiu o território entre seus netos. A unidade construída com décadas de guerra fragmentou-se em 3 partes. Essas divisões dariam origem, séculos depois, ao que conhecemos como França e Alemanha. Então surge a pergunta inevitável. Carlos Magno foi um visionário que tentou reconstruir a civilização após a queda de Roma? Ou foi apenas mais um conquistador que usou a fé como ferramenta de poder? Porque se ele foi o pai da Europa, então grande parte do que vivemos hoje nasceu de suas decisões. Mas se ele foi apenas um governante brutal que impôs unidade pela força, então talvez a própria ideia de Europa tenha sido construída sobre sangue e imposição. Eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários. Carlos Magno foi visionário ou tirano? Eu leio todos. Se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta história superficial. A gente desmonta impérios.